Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura e hoje a gente vai estar lendo o capítulo 26 de Mateus. Vamos estar meditando no contexto ali a respeito de Jesus, como ele vai ser entregue ali, vai ser traído também, dá para dizer desta forma, e vamos estar olhando aí o contexto aí final deste livro de Mateus. Então vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te pedimos mais uma vez, Senhor, que o Senhor venha estar nos orientando com a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. No capítulo 26 ele fala bem assim, ó. Quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: Como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Aqui novamente Cristo fala com os discípulos também a respeito da morte dele, enfim, avisa eles o que ia acontecer. Naquela ocasião, os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás, e juntos planejaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam, não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro, e ela a derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao ver isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse: Por que vocês estão perturbando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Vale lembrar que a gente vai estar entendendo que quem cuidava ali do dinheiro que os discípulos tinham também, ali era Judas. O Senhor deixou encarregado ele ali do dinheiro. E era ele que estava investigando a respeito desta questão. E ele era um ladrão, como a gente vai ver nos outros evangelhos que ele vai falar dessa forma. Por isso que ele assombrou ali, ficou bravo. Olha, por que estão derramando esse perfume? Poderíamos estar vendendo e tendo um lucro em cima daquilo. Enfim, dá para a gente entender que era mais Judas Iscariote interessado nesta questão do que os outros discípulos. Mas enfim, então um dos 12, chamado Judas Iscariote, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhe perguntou: O que me darão se eu o entregar a vocês? E eles fixaram-lhe o preço de 30 moedas de prata. Desse modo em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Enfim, essas 30 moedas também já foi mencionada através de um profeta que falou a respeito desta questão, que por 30 moedas de prata ele foi vendido. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? E ele respondeu, dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissesse: O mestre diz: O meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa com os meus discípulos em sua casa. Os discípulos fizeram como Jesus o havia instruído e prepararam a Páscoa. Ao anoitecer, Jesus estava reclinado à mesa com os 12. Enquanto estavam comendo, ele disse: Digo que certamente um de vocês me trairá. Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Enfim, dá para entender a sinceridade dos discípulos também. Digamos hoje, se fosse num caso, eu digo por mim, se Cristo tivesse com Cristo ali, bem provável que eu ia falar: Poxa, quem será? Será que é aquele ou aquele? Jamais ia estar olhando para mim. Mas ali os discípulos tiveram ali a coragem de cada um ir perguntar para o Senhor: Ó, sou eu, Senhor? Sou eu, Senhor? Enfim, e eles ficaram muito tristes e começaram a dizer um após o outro: Com certeza não sou eu, Senhor. Afirmou Jesus: Aquele que comeu comigo do meu prato há de me trair. O filho do homem vai como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o filho do homem, melhor lhe seria não haver nascido.
Então Judas, que havia de traí-lo, disse: Com certeza não sou eu, mestre. Jesus afirmou: Sim, é você. Enfim, ali ele teve a confirmação de Cristo que era ele. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam isto, é o meu corpo. Enfim, vale lembrar que Judas estava junto nesta questão. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramada em favor de muitos, para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até que aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Enfim, aqui ele está mostrando a aliança que ele fez também no sangue dele para perdão de pecados também. E hoje esse ritual é feito também na igreja. Enfim, tem que estar bebendo, comendo, como a gente vai ver em João, ali no capítulo 6 do Evangelho de João, ele fala: aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Enfim, por isso que hoje nós temos que exercitar essa mesma questão aqui. Ele deixou para todos que creem em Cristo Jesus, que estão na igreja, para estar exercitando essa questão aqui do sangue, da aliança e do pão dele, que é o corpo dele também. Mais para frente, nos outros evangelhos, ele explica melhor a respeito deste partir do pão, que hoje tem que ser feito também, como ele fala ali, para perdão de pecados. Mas enfim, então Jesus me disse: Ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Enfim, vale lembrar que aqui Cristo falou de ressurreição dele novamente. Respondeu-lhe Jesus. Aliás, Pedro respondeu: Ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: Asseguro que ainda esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. Por isso que vale lembrar que quando Cristo fala, com Pedro: Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ele estava falando dele, porque aqui tanto Pedro como nós somos falhos. Nós não temos como edificar nada. É só Cristo, com o Espírito dele, que pode estar edificando algo, dá para dizer desta forma. Por isso que eu vejo que é só em Cristo que tem salvação, não está em Pedro, como muitas pessoas falam lá, que através de Pedro vai ter salvação negativa. É só em Cristo Jesus, porque aqui a gente vai ver que ele está negando Cristo. Enfim, como é que ele poderia ser um edificador se ele estava negando? É claro que depois ele vai ser restaurado e tal. A gente vai ver que vai ser um homem muito usado aí para estar pregando o evangelho de Jesus. Mas enfim, como eu comentei com vocês, Pedro ali foi um vaso usado pelo Senhor, mas ele é um vaso para estar ministrando também, não que ele seja aí a base de tudo. A base nossa é Cristo. Mas Pedro declarou: Mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então Jesus foi com os seus discípulos lá para um lugar chamado Getsêmani. Ele disse: Sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vale lembrar que Cristo aqui, ele não quis aquela situação. Falou para ele: Olha, meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vale lembrar que Cristo, o espírito dele estava pronto. Mas como ele falou ali que se fosse possível afastar este cálice, a carne dele estava fraca. E hoje vale lembrar que é difícil se despir desta carne também. Mas enfim,
E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba e faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, o encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou, pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhe disse: Vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora, eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levante-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão armada de espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. Aqui vale lembrar que eram os religiosos daquela época que pegaram Jesus e conspiraram a traição contra ele. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo: Aquele que eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: Salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: Amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus estendeu a mão, puxou a espada e feriu o feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Vale lembrar que esse que fez isso é Pedro. Nos outros evangelhos a gente vai ver que ele fala que é Pedro. E vale lembrar que Jesus fala assim: Disse-lhe Jesus: Guarda a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Porque vale lembrar que se morre esse servo aí, se ele morresse com uma espadada, Cristo não tivesse curado ali, que Jesus pegou e cura, que cortou a orelha, Jesus vai ali e faz a cura. Se ele morre, que ia estar vazando sangue, enfim, poderia até estar morrendo, Pedro ia ter perecido, porque também pela lei ele ia ter que ser apedrejado e ser morto também. Por isso que Jesus, eu vejo assim que Jesus ali também foi de misericórdia com Pedro, falou: Pedro, eu vou curar aqui para não ter problema com você. É esse o meu entendimento que eu tenho a respeito deste assunto. Mas enfim, você não acha que eu não posso pedir a meu Pai e ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? Como então se cumpriram as escrituras que dizem que as coisas deveriam acontecer desta forma? Naquela hora Jesus disse à multidão: Estou eu chefiando alguma rebelião para que vocês venham prender-me com espadas e varas? Todos os dias eu estive ensinando no templo e vocês não me prenderam. Mas tudo isso aconteceu para que se cumprisse as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, em cuja casa se havia reunido os mestres da lei e os líderes religiosos. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote, entrou e sentou-se com os guardas para ver o que aconteceria. O chefe dos sacerdotes e todos os sinédrio estavam procurando um depoimento falso contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Finalmente apresentou-se duas que declararam: Este homem disse: Sou capaz de destruir o santuário de Deus e reconstruí-lo em 3 dias. Esse santuário Cristo estava falando a respeito do santuário humano. Hoje, depois que Cristo morreu e ressuscitou, ele veio o Consolador através do Espírito Santo, e hoje Deus faz morada em pessoas, através de pessoas quando crê, nasce de novo. Por isso que ali ele fala bem assim: destruirei o templo, em 3 dias reconstruirei. Então, eles ali estavam falando de uma forma, mas que se cumpriu com os 3 dias depois que Cristo morreu e ressuscitou, e aí ele veio morar, digamos, em nós, dá para falar desta forma. Então o sumo sacerdote levantou-se e disse a Jesus: Você não vai responder à acusação que este fazem? Mas Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse: Exijo que você jure pelo Deus vivo, se você é o Cristo, o Filho de Deus, diga-nos. Tu mesmo o disseste, respondeu Jesus. Mas eu digo a todos vós: chegará o dia em que vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse: Blasfemou, porque precisamos de mais testemunhas? Vocês acabaram de ouvir.
Vocês acham de ouvir a blasfêmia? O que acham? É réu de morte, responderam eles. Então alguns lhe cuspiram no rosto e lhe deram murros. Outros lhe davam tapas e diziam: Profetiza-nos, Cristo, quem foi que bateu em você? Vale lembrar que esta morte de Cristo era necessária acontecer, porque senão eu e você nós não teríamos salvação. Nós não ia ter conseguido cumprir a lei também, porque a lei também tinha vindo só para o povo de Israel. Nós era um gentil que andava aí sem Deus no mundo, como a gente vai ver nas cartas de Paulo, né? Enfim, vale lembrar, graças a Jesus, hoje nós temos paz com Deus e temos aí a esperança de ter uma vida eterna. Sem Ele nós não teria esperança nenhuma de alcançar alguma misericórdia aí por Deus. Mas graças a esse fato que Cristo fez ali, humilde, morreu numa cruz por mim e por você, nós temos paz com Deus. E um dia nós vamos estar encontrando Cristo, vamos estar vendo Ele face a face, vamos estar conversando com Ele, como a gente vai vendo no decorrer das Escrituras que Ele vai testemunhando a respeito disso, porque Ele é o herdeiro e nós somos co-herdeiros juntos com Ele. Aqueles que creem em Jesus, creem em Deus, esses vão estar com Ele, não tem como falar que não vai, porque vai estar. Como vai falar a própria Escritura, vai testemunhar desta forma. Pedro estava sentado no pátio e uma criada aproximou-se dele dizendo: Você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: Não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: Este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: Não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: Certamente você é um deles. O seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: Não conheço esse homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Enfim, ali Pedro se entristeceu porque ele lembrou do que Cristo tinha falado para ele. Enfim, se cumpriu tudo o que Jesus falava e ele chorou amargamente. Mas é uma questão interessante também de olhar para Pedro assim e ver também a misericórdia que Jesus teve com ele também depois de restaurar ele. A gente vai ver nos outros evangelhos aí, começa a tratar dele e a pregação também ali em Pentecostes, quando veio o Espírito Santo, ele foi um homem muito usado pelo Senhor, mas também teve seus pontos aí, como a própria Escritura testifica ali que quando foi ferido o pastor, suas ovelhas foram dispersas e foram todas, até um aí acabou traindo ele, digamos também, como Judas, e outro negando, como Pedro, enfim. E também vale lembrar que eu vejo assim, depois a gente vai estar meditando aí sobre o suicídio de Judas. Eu vejo que também, cá entre nós, Jesus era um homem muito misericordioso, e hoje eu posso até falar isso, na ressurreição dos mortos, se a gente for ver, Judas ali ele deve ter se arrependido depois quando Cristo foi e pregou os espíritos em prisão. Judas tinha morrido antes de Jesus. Bem provável que ele estava lá também. E bem provável que ele conhecia Jesus. Jesus conhecia ele muito bem. E se ele se arrependeu, bem provável que hoje ele está com o Senhor também. Por isso que também aqui fala a respeito que aquele que traiu era melhor que se amarrasse uma pedra no pescoço, no moinho e se jogasse. Mas enfim, vai saber na questão espiritual, como Jesus tratou com ele também. Porque ele curou pessoas, teve ali no ministério de Jesus, foi um instrumento também usado para ser ali levado Jesus até o Calvário. Sem ele também, ele foi ali uma pessoa que teve uma participação na entrega de Jesus ali para ele estar sendo crucificado, como as Escrituras falam dele. Mas enfim, esse é um outro assunto. É bom a gente também ver que Jesus é misericordioso também. Mas um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.